E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdão. Eu sou o Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para mais uma vez comentarmos e continuar conversando sobre Invasão Secreta da Marvel lá no Disney Plus. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e partiu! Bem galera, quando eu tava acompanhando, à medida que a gente foi acompanhando cada um desses episódios e eu fui gravando os episódios, gravando os vídeos sobre The Last of Us, uma das coisas que eu comentei é que parecia que havia um conjunto de 3 episódios, né? E aí a cada 3 episódios você tinha uma espécie de encaixe, assim, Só que The Last of Us ele caminhou gradativamente em crescente, sabe? E aqui nós temos uma decrescente perceptível, pelo menos particularmente pra mim, onde o primeiro episódio foi muito bom, o segundo e o terceiro episódio foi de muita conversa e acabou diminuindo, e aí novamente nós temos agora nesse quarto episódio um episódio que realmente traz mais uma vez o frenesi, traz mais uma vez a aceleração, o entusiasmo, a ação e tudo mais. O que eu mais gostei nesse quarto episódio de Invasão Secreta é que, nossa, a gente tem literalmente um frenesi a todo instante, sabe? Indo desde explicação de como é que a Gaia ficou viva, né? E aí muito inteligente a forma como ela foi até a doutora, ela pegou ela foi descobrir realmente como é que fazia para que pudesse, né, ativar aquela máquina e poder se transformar em uma Super Skrull e acaba que no fim eu acredito que a Gaia é a única que vai ter força suficiente para enfrentar o Gravik até certo ponto. Não vai vencer ele, mas é a única que vai conseguir enfrentar ele até certo ponto, porque ela se tornou uma Super Skrull, né, no fim das contas. E assim continua o episódio. E aí nós temos a Priscilla agora sim, a Priscilla, a esposa do Nick Fury, conversando lá com o Rhodes, nesse caso 2 Skrulls, né? A gente descobre também que o Rhodes na realidade é um dos Skrulls infiltrados dentro da segurança do governo americano. E aí a pergunta, cadê o verdadeiro Rhodes? Sabe, cadê? Onde é que tá o Coronel Rhodes? A gente tá procurando, a gente tá querendo saber o que aconteceu, como foi que deram sumiço no cara e como é que conseguiram se infiltrar dentro da segurança do governo americano, que não é tão difícil assim, né, no fim das contas. Enfim, a gente tá falando aqui agora de um mistério cada vez maior e, inclusive, quando saiu o trailer, acho que não lembro se foi o primeiro, se foi o segundo trailer, quando sai o trailer que eu vejo essa cena especificamente do helicóptero caindo, do presidente aparecendo, do Nick Fury ajudando o presidente, né, e aí eu fico, caraca, até o presidente é um Skrull. E aí quando na verdade é o Rhodes que é o verdadeiro Skrull, pelo menos é um Skrull se passando pelo Rhodes, né, nesse caso. E aí nós temos aqui essas revelações, nós temos aqui o que está sendo feito e normalmente a gente traz de volta tudo aquilo que aconteceu na Guerra Fria, na batalha, ou pelo menos na luta, na guerra, com relação à tecnologia espacial, né, entre a Rússia e os Estados Unidos, entre outras coisas também envolvidas. Ainda hoje há esse conflito entre Rússia e Estados Unidos pelo poderio do mundo, digamos assim, pelo controle total do mundo conhecido, digamos assim, do que nós temos hoje na Terra, né? Falando especificamente de ser a maior potência do mundo. E aí os Skrulls pegando justamente esse fragmento específico da delicadeza humana, ou pelo menos da delicadeza política dentro da Terra, fazendo com que tanto os Estados Unidos quanto os russos acreditem que estejam acontecendo situações que implicam numa próxima guerra, gerando toda uma balbúrdia, todo um conflito, toda uma situação completamente delicada dentro da política mundial e fazendo com que eles consigam não receber a atenção, né, que precisam receber. E aí por isso o Nick acaba sendo, o Nick é ótimo, né? O Fury acaba sendo o único que tem noção do que está acontecendo, o único que realmente percebe o que está acontecendo. E aí a gente tem também, junto com esse lado do Coronel Rhodes, né, o fato da Priscilla ter sido incumbida, né, de matar o Fury saber disso, ela acabar descobrindo, eles conversarem aquele lado, que inclusive a cena deles, a troca deles é muito bonita, muito interessante, a forma como a cena é construída. Eu achei muito interessante como atrás do Fury tem uma construção, né, de várias camadas de cores diferentes, e isso eu acho que acaba sendo uma mensagem passada, porque nada é colocado de maneira aleatória, né? Atrás da Priscilla, por exemplo, tem várias máscaras de vários tipos de rosto diferentes, mostrando que ela é a Skrull e o Fury é o
o que obtém, o que tem até certo ponto do conhecimento, mas você percebe que as cores, e aí, desde o branco, passando pelo amarelo, tendo um roxo e aí também o vermelho forte atrás do Nick, né, nos livros atrás do Nick, ali na prateleira, isso acaba mostrando a mudança de temperamento, mudança de mentalidade que o Nick vai... E aí, nesse caso, com o Fury, por que eu tô falando do Nick? Ninguém chama ele de Nick, nem ele mesmo gosta de... Ele mesmo falou que ninguém chama ele de Nick, todo mundo chama ele de Fury. Por que eu tô falando do Nick? Caraca, mano. Enfim, é muita intimidade com o cara, né? Enfim, eu achei muito interessante como a veia artística desse episódio é feita, pelo menos até o momento em que ele tá conversando com a esposa dele, né? Até o momento em que ele tá conversando com a Priscilla Davis. Ou com a Screw que se passa pela Priscilla Davis. Isso eu achei bastante interessante. Enfim, continuando, eu não sei o que vocês sentiram nesse episódio, mas foi um episódio que traz de volta o frenesi, traz de volta a aceleração, a ação, e você realmente percebe como as coisas estão acontecendo. E eu acho algo interessante até aqui na série, que para além do fato de haver uma guerra total entre Nick Fury, eu não tô falando nem dos agentes da SHIELD, porque não tem ninguém envolvido, tô falando literalmente do Nick Fury, da segurança do planeta, dos Skrulls, batalhando contra os Skrulls que estão infiltrados no planeta Terra nesse caso. Eu acho muito interessante como essa é uma verdadeira série de espionagem que não é parecida com nenhuma outra série de espionagem, sabe? É uma série de espiões, uma série onde cada coisinha vai acontecendo de diversas maneiras e cada um desses elementos vão influenciando diretamente nos elementos posteriores, vão influenciando diretamente nos acontecimentos posteriores, de como cada uma das coisinhas, e apesar de haver vários diálogos, cada um desses diálogos é muito importante para que você realmente construa um enredo, construa uma teia de informações que no fim das contas vão ser necessárias para serem a base de tudo que vai ser o conjunto da série, e que futuramente a cada um desses episódios vai se revelando cada vez mais importante cada um desses detalhes, sabe? Para a construção da série, para fazer com que a série seja realmente realista, fazer com que a série seja mais realista, concisa e realmente sólida na sua construção, fazendo com que ela no fim das contas seja uma série de suspense, de suspense é ótimo, de ação, de espionagem, de troca de questões políticas, de troca de questões verdadeiramente necessárias para questões humanas mesmo, como a gente percebe no primeiro episódio lá com aquele prólogo, né, falando sobre confiar em alguém, como a gente percebe em cada um dos diálogos do Nick Fury e como ele está cansado no fim das contas à medida que ele vai batalhando cada uma das suas guerras, né, digamos assim, como a gente percebe a construção dessas questões de relações humanas, né, no fim das contas, né? Será que os humanos eles conseguem se suportar? Será que os humanos eles conseguem realmente aceitar outros humanos? Será que os humanos conseguem aceitar outros que não são humanos, sabe? Todas essas discussões sendo colocadas e atingindo diretamente aqueles que estão acompanhando, ou pelo menos aqueles que percebem questões mais profundas do que simplesmente uma série de ação de super-heróis, sabe? Isso que eu acho bastante interessante, que inclusive aqui nesse caso a gente está falando de uma série que não tem super-heróis, né, até certo ponto. Temos heróis, mas super-heróis a gente ainda não tem, ainda não apareceram heróis, ainda não apareceram nenhum daqueles, não apareceram aqueles que nós consideramos como super-heróis por terem superpoderes, né, nesse caso. Tirando os dois principais personagens que já apareceram pra nós, que a gente já tem em consideração, que é o Nick Fury e a Maria Hill, tirando eles dois, a gente não tem outros personagens, como é o caso dos personagens de Vingadores, como é o caso de outros personagens específicos ligados ao lado dos superpoderes, né? A gente tem pura e simplesmente esses personagens. O que nós temos é pura e simplesmente a relação do Nick Fury com todas as questões políticas e de segurança planetária e até interplanetária, né, nesse caso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, particularmente a partir do momento que a gente está indo para o final desse episódio. A gente tem de novo a Gaia indo para longe, a gente tem de novo o Talos mostrando que ele está ficando fraco e velho, de novo a gente tem, pelo menos agora nós temos mais algumas apresentações, mais alguns resquícios já de como o Gravik está, né, que inclusive é o único que a gente ainda não viu sendo totalmente transformado em Skrull, né, nesse caso a gente ainda não viu com o corpo totalmente transformado, nesse caso já em Super Skrull, por aí vai. A gente tem toda aquela sequência de cenas já com relação à ação, por conta de tudo que aconteceu com a chegada do presidente aí na Inglaterra, com o presidente sendo atingido, sendo atacado, né, com toda aquela gama de carros sendo atacada pelos Skrulls, nesse caso guiados pelo Gravik, e por aí vai. E aí nós temos
a grande cena de apoio, digamos assim, né? Apoio é ótimo. A cena que vai influenciar diretamente nas próximas tomadas de decisão do Nick Fury, que é justamente o fato do Talos ter morrido, que já estava até meio que na cara. E é um pouco esquisito o fato de ele ser tão gradativamente estar ficando velho e ninguém parou pra pensar que o cara não deveria estar no meio daquela luta, mas no fim das contas era o único amigo em quem o Fury poderia realmente confiar naquela circunstância, né? E agora nós temos uma outra cena sentimental, que é o fato de ele ter morrido, e a partir daí o Nick Fury ter que tomar suas decisões e ter que fazer alguma coisa pra honrar a memória do Talos. Uma coisa que eu deixei até aqui como crítica é que o Nick, o Nick é ótimo, caraca. O Fury, ele parece muito perdido, sabe? Ele parece com um cara que não tá ligando mais pra nada, que só quer a todo instante, de qualquer maneira, independente de quem tá na frente dele, independente de quem tá morrendo, ele quer, porque quer resolver aquela situação. E aí ele deixa de lado situações muito simples e muito importantes, que é o fato de você preservar a vida de seus amigos, é o fato de você lembrar que você não está sozinho, é o fato de você precisar proteger as outras pessoas. Ah, mas eu sou o Nick Fury, eu preciso salvar o mundo. Cara, peraí, mano, não vai fazer isso sozinho. Tanto é que a gente vê isso no episódio anterior, quando o Talos faz ele pedir a ajuda dele usando, né, as próprias palavras, né? Tirando isso, o Nick, ele tá parecendo um arrogante, um egoísta, marca maior, que não consegue mais olhar ao redor, né? Ele tá cego, querendo só aquilo, sabe? Querendo resolver de qualquer jeito e não querendo envolver mais ninguém. É só ele, porque só ele consegue resolver, pronto, e acabou. E isso tem me deixado um pouco incomodado. E pra mim, isso precisa ser resolvido. Tô falando não necessariamente de que o roteiro tá ruim ou que a direção tá ruim. Eu tô falando que no personagem Nick Fury, ele precisa resolver essa situação, e muito provavelmente é isso que vai começar a ser feito nos próximos episódios, para que ele comece a caminhar e perceber que ele não pode fazer isso sozinho, que ele nem vai conseguir resolver sozinho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta aí o que vocês estão achando, porque eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham de cada um desses episódios, o que vocês estão vendo da série, o que vocês estão achando da série até aqui, né? E de cada um desses episódios ligados à invasão secreta e como eles podem influenciar diretamente no universo Marvel, né? E por aí vai. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar e seguir a gente nas redes sociais, nos links que estão na descrição, tá certo? Ajuda também aqui no canal da maneira como você puder. E no mais, valeu, que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Até mais, galera.